Sejam todas bem-vindos ao programa Democracia de hoje. Durante o balanço do ano, agora em dezembro, o governo do estado anunciou novos investimentos na área da segurança pública e no sistema penal para 2025 e também para 2026, que somam 1,4 bilhão de reais em aportes oriundos do Tesouro do Estado e também do Fundo do Plano Rio Grande, que é o FUNRIGS. Desse montante, pouco mais de 1 bilhão será destinado à segurança pública e 270 milhões ao sistema penal. Na segurança, os recursos são aplicados na aquisição de veículos, aeronaves, embarcações, armamentos, vestuário e equipamentos de proteção individual, além de investimentos em obras, tecnologia e radiocomunicação. Tudo isso de acordo com o governo do estado. Para o sistema penal, os recursos devem contemplar a construção de novas unidades prisionais, Cadeia Pública de Passo Fundo e Penitenciária Estadual de São Borja, o reforço do sistema de proteção antidrone, também a instalação de bloqueadores de celular e ainda a compra de novos uniformes para os agentes da Polícia Penal. Segundo o governador Eduardo Leite, os novos investimentos ampliarão a capacidade do Estado para enfrentar o crime e proteger a população em casos também de eventos climáticos. Mas são muitas as reivindicações das categorias de servidores que atuam na área da segurança pública, não só em relação às políticas públicas conduzidas aqui no Rio Grande do Sul, mas também por iniciativa do governo federal. Por isso, o programa Democracia de hoje, nós seguimos com a série de balanços do ano ainda de 2024 e projeções para 2025. E participam do nosso programa Isaac Ortiz, presidente da UGIRM Sindicato Policial Civil, Marcelo Pinto Specht, coronel da Brigada Militar e presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares, e ainda Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal. Quero agradecer, então, Isaac Ortiz, Coronel Marcelo Specht, Cláudio Desbecel, por participar aqui do nosso programa. Eu queria começar, então, Coronel Specht, falando um pouco antes de entrar em diversas pautas que foram, né, o foco e a preocupação e o trabalho de vocês em 2024, falar um pouquinho dessa associação que reúne oficiais da Brigada Militar, né, Coronel, mas também dos bombeiros militares. É isso? Seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado, boa tarde aos nossos colegas de bancada, Isaac Ortiz, Desbecel, guerreiros aí na luta associativa, na luta sindicalista, pessoas que eu nutro maior respeito e admiração, então não posso deixar de inicialmente fazer essa saudação. Saudar todos os nossos integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que neste momento estão labutando diariamente pela defesa da nossa sociedade gaúcha. E realmente, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ela foi fundada em 1990 por um grupo de oficiais que, um pós-88, de uma Constituição promulgada 2 anos antes, tiveram a coragem e a honradez de criar a nossa Associação dos Oficiais. Na época, inclusive, um grupo de oficiais foram presos, né? Esses oficiais foram presos quando da criação da associação. Hoje ela já está com 35 anos de atuação em defesa dos nossos oficiais, da nossa carreira, do nosso regime jurídico, enfim, do bem da sociedade, né? E nós representamos os oficiais da carreira de nível superior da Brigada Militar e dos Bombeiros, isto é, do posto de capitão ao posto de coronel, e hoje nós possuímos 1.500 sócios, e uma das nossas metas para 2025 é procurarmos ampliar o nosso número de sócios para que a gente consiga aí seguir num caminho de bons propósitos em defesa não só da nossa categoria, mas em defesa de toda a nossa segurança pública, toda a área da nossa segurança pública
e de todos os colegas que estão diariamente aí trabalhando, defendendo a sociedade, com o risco da própria vida, e que muitas vezes não são reconhecidos pelo governo, pelo Estado como ente e pela própria sociedade. Então, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa e estamos à disposição para o debate. Muito bem, Coronel Specht. Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal. Até para explicar para nós, é um sindicato que atua desde 1971, uma longa trajetória, porque vocês ainda são agentes penitenciários, mas a SUSEP passa a ser Polícia Penal. Explica para nós e falar um pouquinho de como está estruturado o teu sindicato, Cláudio. Muito obrigado por essa oportunidade de estar explicando para a sociedade gaúcha, tá? Quem é o sistema penal. Nós somos o porão da sociedade. Exatamente todos aqueles que a Polícia Civil, a Brigada Militar prendem, vêm parar no sistema penal. E nós ali cuidamos para que os afastados da sociedade permaneçam ali, cumprindo as suas penas, tá? Nós somos agente penitenciário administrativo, técnico superior penitenciário e o monitor, um cargo em extinção, tá? Infelizmente, o governo do estado tem se mostrado muito ineficiente, tá, em conseguir regulamentar a polícia penal no estado do Rio Grande do Sul, tá? Por que eu falo isso? Pois nós tivemos em âmbito federal, incluído na Constituição, tá, a polícia penal, e cabe a cada estado fazer a sua regulamentação. Hoje nós somos, talvez ali, estamos entre os 5 ou 6 estados da União que ainda não regulamentaram e nem encaminharam um projeto ainda para a Assembleia Legislativa para poder regulamentar. E, infelizmente, o projeto que o governo tem até agora demonstrado é muito ruim para a categoria, inclusive excluindo alguns quadros, sim, do poder de polícia. Veja só, todos nós, os 4 cargos que eu falei, todos nós trabalhamos dentro do estabelecimento penal. Nós mantemos ali o preso, está preso. E buscamos, sim, o trabalho de ressocialização, reintrodução à sociedade, educação da massa carcerária. Então, é um serviço muito amplo e muito dinâmico. Para vocês entenderem o quanto é preocupante a nossa situação, nós somos comparados ao soldado combatente em estado de guerra. É esse estresse que o servidor do sistema penal possui, tá? E a nossa média de vida é 52 anos. Hoje, ao total, nós temos em torno de 6.400 servidores trabalhando, tá? Em todas as unidades prisionais no estado, tá? Nós temos hoje 570 afastamentos em 2024 por problemas psicológicos de servidores. Infelizmente, nós tivemos 5 colegas que, num período de 13 meses, acabaram retirando suas vidas por os mais diversos fatores, tá? Nós temos uma série de problemas e demandas junto ao governo do estado e nós não estamos conseguindo evoluir e dialogar, pois o governo sempre está procurando o quê? A retirada de direitos e não o fornecimento de direitos ao servidor, né? É muito preocupante toda essa situação e nós, como sindicato, estamos aqui, sim, para expor para a sociedade que existem pessoas e servidores que fazem a segurança pública no estado, pois a segurança pública você faz, primeira coisa, com indivíduos, pois sem indivíduos, só com uma estrutura, não existe segurança pública. E o governo tem apontado para o estado 2 coisas, estrutura e meios de TI, né? É como se um trabalhador fosse fornecido um capacete. Isso é obrigação do Estado. Para nós, é obrigação do Estado nos fornecer armamento, é obrigação do Estado nos fornecer condições de trabalhar e estrutura. Mas o servidor, o indivíduo, a pessoa que está trabalhando ali, esse faz 10 anos que está com o mesmo salário e não é valorizado pelo governo. Muito bem, nós temos outras pautas que nós vamos aí debater neste Democracia. Eu queria o contato agora, então, com Isaac Ortiz, presidente da UGIRM. Isaac, eu te conheço há muitos anos, né?
à frente deste sindicato. Eu queria saber como que está o sindicato dos policiais civis, como é que ele está estruturado, né? E já para abrirmos com em algumas palavras, como que a gente pode definir o balanço de 2024, Isaac? Eu acho que perdemos o contato, a conexão com o Isaac. Então eu volto aqui para o Coronel Specht. Para a gente fazer já esse balanço do ano, Coronel, foi um ano produtivo, um ano de boas pautas, bons enfrentamentos. Como é que a gente pode definir a atuação da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros? Foi um ano de muito trabalho, foi um ano de muitos desafios e, infelizmente, né, Camas, nós tivemos aquela tragédia climática em maio no nosso estado, que provocou dentro das nossas instituições, aí permita-me falar de todas as instituições integrantes da estrutura da segurança pública do estado, nós tivemos que demandar uma capacidade operacional e administrativa gigante nas nossas instituições para que nós pudéssemos realmente enfrentar a calamidade pública que assolou o nosso estado e que todos nós possuímos e temos conhecimento. E isso realmente, de certa forma, em algum momento prejudicou um processo que todos nós, todas as associações e sindicatos estávamos tendo com o governo em busca de um reajuste salarial que fosse condizente com a situação que nós estamos, como bem falou o Besbecel, desde 2014, que nós não tínhamos um reajuste salarial na área de segurança pública. A tabela salarial que nós possuíamos, ela é vinda de uma lei de 2012, que foi atualizada em 2014, e, se eu não me engano, só a Brigada e a Polícia Civil tiveram uma atualização, acredito eu, se não estou enganado, que a SUSEP, à época, não teve uma reposição que nós tivemos de 15,76%. E somente agora, depois de 10 anos, que nós, através de muitas reuniões, de muitas rodadas de negociação com o governo, nós obtivemos um reajuste salarial de 12,49%, mas que será pago praticamente em 2 anos. Então, só a inflação desse ano, ela já vai corroer a primeira parcela desse reajuste que nós vamos ter agora, em janeiro de 2025. A segunda parcela, ela será somente em outubro de 2025, e a terceira parcela será em outubro do ano que vem. Então, desculpa. Então, se os senhores forem analisar, nós praticamente estamos zerando com esse reajuste o período inflacionário de 2 anos que nós vamos ter em 2025 e 2026. Então, este ano, 2025, esse ano que se inicia agora, será um ano, novamente, de nós retornarmos à mesa de negociação com o governo, até porque durante a rodada de negociação salarial, o próprio governo sinalizou várias vezes, através do chefe da Casa Civil, Dr. Arthur Lemos, a secretária do Planejamento, senhora Dani Calazans, e o secretário de Segurança Pública, delegado Caron, de que esse reajuste salarial que os órgãos da segurança pública estavam ganhando neste momento era o início de um processo de recomposição das perdas remuneratórias que nós tivemos nesses últimos 10 anos. Então, nós iniciamos o ano já atentos para que, assim que retornar o trabalho da Casa Legislativa e o pós-carnaval, porque nós sabemos que no Brasil até o carnaval as coisas andam a passos de tartaruga, que a gente possa retornar com afinco ao trabalho de nós buscarmos novamente uma recomposição salarial digna para todos os integrantes da área de segurança pública.
Muito bem, Coronel Specht. Isaac Ortiz, retomamos a conexão e nós estamos fazendo... Eu não estou tendo... eu não estou recebendo o teu som, não sei se... Não está chegando aqui o som do Isaac Ortiz. Não sei se não está mutado ali. Estás me ouvindo, Isaac? Não está chegando aqui o som, mas nós seguimos e vamos ver um jeito da gente resolver isso. Voltando, Cláudio Desbecel, no site a gente abre o portal de vocês, né, do Sindipem, e tem ali a frase: estamos de luto não apenas pela perda de uma colega, né, que foi uma morte por suicídio, mais uma, mas também pelo desmantelamento da instituição. Isso repercutiu, essa morte dessa policial penal, né, essa agente penitenciária, foi recente, mas foi mais uma de uma série, né, que nós já registramos. Isso se deve ao quê também? Às condições de trabalho, à pressão desta atividade, Cláudio, e todas essas questões que envolvem, né, um trabalho tão duro, tão delicado que vocês exercem junto às penitenciárias aqui do Rio Grande do Sul? Sim, eu acho que a sociedade como um todo do Brasil e do Rio Grande do Sul, acho que não consegue mais compreender, e a gente tem que vir à sociedade falar isso. Nós somos, primeira coisa, servidores públicos, mas nós somos empregados, nós somos funcionários do Estado. É competência do Estado e obrigação do Estado nos dar o quê? Dar condições de trabalho, que é o presídio adequado, tá? É nos dar meios de trabalhar, viatura, armamento, colete, tá? Nós, da segurança pública, necessitamos como meios de trabalho. Isso é obrigação do Estado. O que o Estado tem anunciado e colocado aí como investimento, quer dizer, ele está colocando as obrigações dele como patrão de dar esse mecanismo. Porém, o que nós temos reclamado é a primeira coisa o seguinte: nós somos indivíduos, somos servidores, somos trabalhadores, mas nós queremos valorização, pois nós estamos há 10 anos, como foi comentado aí pelo colega, muito bem comentado, né, sem reposição salarial. E ainda a SUSEP tem um agravante, que nós é de 2012, ainda são 2 anos a mais ainda. Então, nós temos 12 anos sem reposição, nós não ganhamos os 15,76, tá? Que as outras forças de segurança receberam. Então, o que está acontecendo? Os colegas estão adoecendo. Nós temos um serviço extremamente desgastante. Nós permanecemos no nosso turno, a nossa jornada, literalmente preso dentro do estabelecimento penal. Nós não temos contato com a sociedade, ficamos afastados. Nós cumprimos praticamente pena em conjunto com os apenados, evitando que eles cometam outros delitos, pois eles, quando eles vão para dentro do estabelecimento penal, a violência que eles tinham aqui na rua, que os levaram a esse afastamento social, não sumiu, não diminuiu. Nós estamos ali evitando que eles se matem, que eles cometam outros crimes, que eles façam a evasão do estabelecimento penal, que fujam. Então, assim, é um serviço extremamente desgastante. A nossa média de vida é 52 anos. Mas daí eu te pergunto, para pensar o seguinte: há 10 anos atrás o salário mínimo era R$700. Hoje o salário é 1.400 e vai subir, né? Eu recebo a mesma coisa que há 10 anos atrás. Na verdade, não é 10, é 12 anos atrás. O mesmo salário. E eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho esposa, tá? Eu não consigo mais alugar o mesmo local que eu alugava uma casa 12 anos atrás. Então, o governo está me colocando, a minha família, em uma área vulnerável. E aí, quando eu vou trabalhar, eu fico 24 horas trabalhando nesse estabelecimento penal. E eu não consigo saber, muitas vezes, como está a situação da minha família.
E aí isso tem adoecido os servidores. Nós tivemos 570 afastamentos psicológicos de servidores, pois, além de tudo, os problemas da nossa profissão natural, nós temos um problema gravíssimo dentro da nossa instituição. O governo optou por colocar como gestores pessoas com pouca expertise, pouca habilidade. São tudo indicados politicamente servidores para ocupar os cargos, mas nós temos apontado que são servidores muito novos, sem a capacidade e habilidade para estar exercendo a função de gestores. E isso tem sobrecarregado a categoria, o assédio moral, a perseguição. Tá? Então, nós perdemos 5 colegas no prazo de 13 meses por suicídio. Nós tivemos aí há poucos dias uma colega que infartou também, que é outra coisa que é muito comum dentro do sistema penal, servidores, pois a nossa média é 52 anos. Nós temos em torno de 25% de inativos. Nós somos o quadro o menor número de inativos dentro da segurança pública, porque realmente o servidor vem a óbito antes de se aposentar. E todas essas questões que a gente tem colocado ao governo, o governo faz questão de não dialogar e de não reconhecer o serviço penitenciário como essencial para a sociedade. E a gente tem apontado e tem um grande receio de acontecer novas tragédias, igual aconteceu feito o Melar e sua facção foram parar dentro do Plano São Rafael, através de motins e rebeliões, e a gente realmente tem colocado isso como uma grande preocupação. Sim, nós tivemos o caso recente na Pecan, né, em Canoas, e outros fatos que a gente vem aqui repercutindo também no Democracia. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos buscar o contato aí com o Isaac Ortiz para falar da Polícia Civil e também outras questões, né, Coronel Specht, ligadas à Brigada Militar, a questão da PEC da Segurança Pública e decretos, né, que estão regulando o uso da força policial no Brasil. Eu quero ouvir o coronel também sobre isso e voltamos também a falar com o Cláudio sobre uma série de reivindicações que foram debatidas recentemente no início de dezembro, numa Assembleia Geral, né, que falou sobre a criação de polos regionais e também mudanças e possibilidade de mudanças em escala e na carga horária dos agentes penitenciários, né? Estamos falando com essas entidades porque é uma forma da gente fazer um balanço, né, de entidades importantes na área da segurança pública e também neste segundo bloco nós vamos aí tentar projetar como será, como deverá ser, né, a área da segurança em 2025. Nós já voltamos. Estamos então na segunda parte do nosso programa Democracia de hoje, que faz um balanço da área da segurança pública e projetando este ano que está começando, 2025. E nós estamos em contato com 2 entidades importantes. A que representa os policiais penais, os agentes penitenciários, que é o Sindipem, e também a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares aqui do Estado. Estão com a gente o Marcelo Pinto Specht, coronel da Brigada Militar, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, e o Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal. E eu gostaria, nesta questão, Cláudio, vocês realizaram uma assembleia, né, no início de dezembro, pelo que eu tenho informações, e foram colocadas ali uma série de pautas de reivindicações que vocês vêm trabalhando ao longo de 2024, né? Trabalharam no ano que passou e projetando para 2025. Quais são as questões mais importantes que vocês agora, que entram, né, como pauta prioritária para o sindicato, para os policiais penais? Em primeiro lugar, que a regulamentação da Polícia Penal não venha para a retirada de direitos dos servidores do sistema penal. Essa é a principal pauta e a principal luta do sindicato, tá? Pois ter uma polícia capenga, só mudando o nome de Serviço Penitenciário SUSEP para Polícia Penal e ter, sim, um serviço, de repente, pior
passado para a sociedade, nós não podemos aceitar, tá? Pois os servidores, sim, que fazem a ponta, quem fazem realmente andar o serviço público dentro do sistema penal. Então, os servidores ali têm que estar aportados com certa segurança jurídica, segurança para poder trabalhar, ter condições reais, tá? E nós conseguimos apontar para o governo algumas questões, entre elas, tá? Inclusão de todos os cargos, que nem eu falei, o agente penitenciário administrativo, o técnico superior penitenciário e o monitor cargo em extinção. Todos eles devem de ter atribuições de polícia. Isso a gente tem lutado com direitos iguais para aposentadoria especial, porte de arma. Nós não conseguimos entender como que um servidor vai trabalhar dentro do sistema penal, tá? Sem direito a porte de arma, sem direito a ter um colete, sem direito a ter uma aposentadoria especial, pois todos nós ali, de certa forma, cumprimos sim, quando nossa carga horária, nós cumprimos a segregação junto com a PENATO, né? Pois nós estamos num ambiente não social, um ambiente afastado da sociedade, tá? Isso é algo que a gente tem apontado. A mesma coisa, nós não vamos aceitar aumento de carga horária, nem mudança da nossa escala de serviço, né? E isso os servidores têm colocado com grande preocupação, pois o nosso serviço é extremamente desgastante e precisamos que o governo nos valorize, primeira coisa, né? E nós, nessa Assembleia, nós colocamos mais de 800 servidores aí em dezembro, fizemos uma marcha, tá, até o centro administrativo, depois até a Assembleia Legislativa para conversar com os deputados, expor a nossa situação. Nós temos cobrado que o governo do estado tem que abrir um diálogo maior com o sindicato, conversar, tá, que todos os estados, as regulamentações das polícias penais vieram para somar direito aos servidores e dar a segurança jurídica. E o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, tem se mostrado no viés contrário, e sim de retirada de direitos e desvalorização do serviço público, pois nós somos servidores, nós trabalhamos, somos empregados do Estado. Agora, como que eu vou trabalhar desarmado? Como que eu vou trabalhar sem ter um colega ao lado? Pois o que acontece hoje? Está comum nós sermos escalados em postos de movimentação de apenado dentro da cadeia sozinho, sem o resguardo, sem a proteção de ter um segundo indivíduo em conjunto. Então, nós estamos nos colocando numa situação de fragilização. Além de tu não ser valorizado salarialmente, não ser valorizado profissionalmente, nós temos aí um assédio moral muito grande dentro da nossa instituição, onde servidores são perseguidos, são punidos, nós não temos ordens claras de como funcionar as nossas rotinas. Infelizmente, nós temos demonstrado uma grande preocupação com uma possível desmonte do sistema penal para entrar as parcerias públicas privadas através da terceirização do serviço penitenciário. É a entrega do sistema penal para empresas terceirizadas. E aí, sim, a sociedade é quem vai pagar este preço, pois estados, principalmente da região norte e nordeste, que utilizaram esse modelo, tiveram lá apenados nos motins se degolando, cortando as cabeças e jogando bola com as cabeças, né? Tivemos essas grandes tragédias lá e quem paga o preço vai ser a sociedade. Nós temos realmente esse medo que possa ocorrer grandes tragédias Sim. aqui no Rio Grande do Sul e ter uma fuga, pois esses que nós estamos guardando no sistema penal, ali tem latrocínio, homicídio, tá? Facção, comandante de facções. Então, se eles fugirem e não cumprirem as suas penas para a sociedade, eles devem de vir muito mais violentos. E aí, sim, a sociedade vai sentir este grande problema. Muito bem, muito bem. Questões importantes, né, que atingem a todos. Coronel Specht, dentre os temas que vocês debateram e se posicionaram ao longo de 2024 está a questão da PEC da segurança pública, né? Também esse decreto federal que regula o uso da força policial. Como é que a entidade está se posicionando em relação a essas questões, né? Eu sei que tem um posicionamento crítico em relação a alguns itens
que constam destas mudanças, dessas novidades? Bom, em primeiro lugar, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o Instagram, o site da Associação dos Oficiais, para lerem um artigo que eu publiquei à época do anúncio da PEC da Segurança Pública, chamado PEC da Insegurança Pública, Devaneios Utópicos. E por que eu fiz isso e por que eu utilizei palavras tão fortes? O sistema de segurança pública no país ele já está estruturado constitucionalmente desde 1988. Ali estão especificados todas as competências, todas as missões e todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública do nosso país. O que o governo, na verdade, propõe? O governo propõe única e exclusivamente que o SUSP, isto é, o Sistema Único de Segurança Pública, seja constitucionalizado, para que haja uma obrigação de repasse de recursos financeiros aos estados e municípios, como ocorre na educação e na saúde, mas nós sabemos bem, Kamansky, que isso já existe desde 2018. O SUSP é uma lei federal que foi editada em 2018 pelo governo federal e até hoje não entrou em vigor unicamente por falta de interesse do governo federal. O que nos faz parecer o anúncio e a propaganda que foi dada com relação à PEC da Segurança Pública é apenas um marketing político para evidenciar ações do atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. É o que nos transparece a partir do momento em que o governo se perde no pós-anúncio de uma pretensa PEC, em que há um retorno negativo por parte de vários governadores a respeito de uma invasão de competências da União aos estados e um recuo do governo federal, não só na proposição da PEC, como a forma com que ela foi discutida. O governo anuncia que debateu a propositura da PEC com várias entidades, mas aí eu pergunto, e as entidades dos servidores da segurança pública, por que não foram chamados? Nós possuímos uma Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares em Brasília, com assento na CONCESP, que é a FENEME, que não foi chamada para o debate. Nós possuímos a Federação, ou melhor, a Confederação dos Agentes Penitenciários, os policiais penais. Nós possuímos a Associação Nacional dos Delegados de Polícia, dos Peritos Criminais, dos bombeiros. Nenhuma dessas entidades foi chamada pelo governo para debater, para ouvir, para discutir melhores ações na área de segurança pública. Então, nos transparece, nos faz crer realmente que o governo está perdido na análise e na gestão macro da nossa segurança pública no país, em âmbito federal, e vamos esperar, vamos ver o que vai ser trabalhado dentro da Casa Civil da Presidência a respeito desse texto, e assim que ele for apresentado e protocolado no Congresso Nacional, certamente nós vamos trabalhar perante os nossos parlamentares federais para uma análise mais aprofundada a respeito do assunto. Sim, isso deve tramitar agora no começo do ano legislativo, né, Coronel? Na verdade, ela não foi apresentada ainda. Ela está sendo debatida na Casa Civil da Presidência em virtude da repercussão negativa que houve por parte dos governadores quando o presidente se reuniu com essas autoridades estaduais para apresentar o projeto. Muito bem. Muito bem. Cláudio, do ponto de vista da Polícia Penal, dos agentes penitenciários, o que na legislação federal pode, né, o que vocês têm de preocupação e o que pode ser feito também, né, já que nós falamos até agora no âmbito do Estado, o que em nível federal pode ser feito para melhorar a situação de vocês e da segurança pública no teu entendimento e da tua teu sindicato? Existe uma tentativa de padronização através de uma lei orgânica federal, tá? Para que todos os estados tenham uma padronização de como deve ser o sistema penal, tá? Nós estamos lutando já com a nossa federação em Brasília, tá? Para construir isso, um texto que possa, sim, obrigar o governo estadual a seguir um parâmetro e não apenas buscar possibilidades de retirada de direitos dos servidores, tá?
Então, a gente tem trabalhado muito nisso para tentar evoluir e melhorar o nosso sistema penal. Tá? Ao mesmo tempo, o governo federal faz repasses ao Estado, né, por melhoria de compra de armamento, veículos e tudo, e o governo, sim, ele tem que encabeçar aqui no Estado processos administrativos internos para buscar esse recurso, mas aí cabe também ao governo estadual, tá? E a gente tem buscado junto ao governo federal esse diálogo que possa organizar melhor os seus entes, as suas federações, seus estados, né? Dessa forma, pois o sistema penal como um todo no Brasil, ele foi sempre muito atrasado. Enquanto tu enxerga aí no sistema penal americano aquelas celas, tudo controlado de forma mecânica, hidráulica, nós temos aqui no Rio Grande do Sul celas onde a porta é de madeira. Tá? Nós temos estrutura extremamente fragilizada. Nós lutamos contra drones, que hoje é essa tecnologia, com entrega de celular e equipamentos e armamento, inclusive, diretamente nas celas dos presos, sendo impedidos os servidores de disparar, inclusive, tiro de antimotim. Então, nós não temos hoje mecanismo para poder barrar, tá, a entrada de ilícitos dentro do estabelecimento penal. E, ao mesmo tempo, nós, como servidores, nós apontamos várias e várias falhas que o sistema penal tem que evoluir. Tem que, primeiro, investir em estrutura adequada. Tá? A tecnologia, nós sabemos que existe uma evolução constante do celular, dos mecanismos de comunicação, que nós achamos que deve de ser barrado fisicamente, através de telamento sobre pátio, janela, numa estrutura física mais adequada, pois esses bloqueadores de celular já está comprovado por vários e vários testes que ele funciona parcialmente e por um curto período, pois a reformulação da tecnologia tem sido muito mais avançado do que o bloqueio. Tá? Então, nós precisamos de estrutura adequada, atrelado com efetivo funcional, habilitado e capacitado para poder trabalhar no estabelecimento penal. Tá? E, para isso, o governo tem que contratar mais servidores e buscar, sim, a valorização deste servidor. Valorização de que forma? Pagamento de salário justo, plano de carreira adequado, fornecimento de normas e instruções de como deve proceder sobre as situações de crise que encontramos no dia a dia no sistema penal, aporte estrutural, psicológico para o servidor possa trabalhar, né? Pois nós temos realmente um adoecimento muito grande dos servidores do sistema penal. Então, estas questões que nós temos tentado buscar e abordar, tanto no âmbito estadual como no federal, para que possa olhar para o sistema penal, pois a falha do sistema penal aí sobrecarrega nossos irmãos de segurança pública. A Polícia Civil e a Brigada Militar pode vir a ter que trabalhar de uma forma dobrada, redobrada, inclusive, pois um preso evadido do sistema penal, a Polícia Civil tem que buscar a recaptura e a Brigada Militar. E isso, sim, gera uma sobrecarga. E nós sabemos que 70% do crime organizado realmente é demandado dentro do sistema penal, pois os principais líderes e comandantes de facções estão ali. Então, tu bloquear este acesso do apenado dentro do estabelecimento penal com a sociedade, isso é uma evolução. Mas, para isso, precisamos estrutura e servidores para poder trabalhar de forma adequada. Muito bem. Coronel Specht, ainda sobre esse tema que também está na mira, né, na atenção de vocês, que é a padronização dessa força policial no Brasil. Como é que vocês estão vendo isso? Né, e qual é a posição e o que se pretende fazer a partir agora de 2025? Bom, as normatizações a respeito do nosso trabalho, elas estão positivadas há muitas décadas já no país, né? Claro, o que o Desbecel cita é a questão de uma formatação de uma lei nacional que regulamente, que regule as estruturas e as ações das polícias penais e que é de bom alvitre em virtude de manter um guarda-chuva de princípios básicos a respeito não só da formatação, como da forma de
executar o trabalho que está previsto na Constituição. Nosso caso, por exemplo, das polícias militares e bombeiros, a nossa lei orgânica ela só foi aprovada no Congresso em dezembro de 2023. Ela tramitou por 22 anos no Congresso até ser aprovada. A lei orgânica da Polícia Civil também foi aprovada em 2026 e 2023 e tramitou também por muitos anos. Isso só demonstra a forma com que o poder político, né, enxerga as questões da segurança pública. E aí um assunto que tu trouxe à baila no início da nossa entrevista e que é importante nós trazermos é a respeito da edição do Decreto 12.341, de 24 de dezembro de 2024, que regulamentou a Lei 13.060, uma lei de 22 de dezembro de 2014. Isto é, o governo federal levou 10 anos para regulamentar uma lei que trata do uso dos mecanismos de potencial ofensivo de menores danos utilizados pelos policiais em serviço. Né? E fazendo uma análise crítica a respeito desse decreto, ele chove no molhado, ele não traz nenhuma novidade, ele apenas esmiuça o que já estava previsto em lei, mas tem um jabuti aí que é a obrigatoriedade dos estados em assinarem, em concordarem com o que está previsto no decreto, senão esses estados serão prejudicados quando do repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional Penitenciário. Então, é mais uma jogada que o governo federal faz direcionado aos entes estaduais. E se nós formos ver aí as notícias que percorrem a imprensa nos últimos dias, desde a edição do decreto, mais uma vez os governadores se lançam contra essa manobra que está sendo feita pelo governo federal para regular as ações das polícias estaduais. Muito bem, nós estamos nos encaminhando. Eu gostaria aqui de dar ainda um minuto, um pouquinho mais para cada um dos nossos convidados, para fazer aí uma projeção, um encaminhamento final, o que esperar de 2025, né, e até apontando a principal prioridade, qual seria, pensando não só na entidade, nos servidores, mas também na sociedade e na segurança pública como um todo. Eu começo com o Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal. Por gentileza, Cláudio. Nós estamos em negociação diretamente com a SPGG, tá? Secretaria de Planejamento, secretária Calazans, tá? Para poder evoluir nesse texto da regulamentação da Polícia Penal, tá? E trazer direitos aos servidores, a permanência dos direitos atuais, né? E trazer a segurança. Precisamos evoluir no sentido de termos gestores mais habilitados dentro da instituição. O sindicato tem cobrado isso e os servidores têm cobrado isso. Precisamos ter clareza, pois, infelizmente, os servidores do sistema penal, por vezes, como o colega colocou, existem normativas. Porém, a Brigada Militar e a Polícia Civil está muito claro. A Polícia Penal, essas normativas têm sido cerceadas a todos os servidores, o conhecimento e a clareza. Tanto é que há poucos dias houve esse debate. Se vier um drone sobre esse penal, tu pode atirar ou não pode atirar? O que tu deve de fazer? Como tu deve de proceder? E aí ocorreu essa tragédia aí na Pecan, tá? Onde um apenado acabou matando o outro. Então deflagrou uma série de situações que nós temos colocado e buscado, sim, uma polícia penal estruturada com todos os servidores habilitados em condições de poder agir e trabalhar para a sociedade. Nós queremos uma estrutura adequada para nós podermos exercer uma profissão que é, sim, fundamental para a sociedade. E precisamos que tenhamos o reconhecimento. E o reconhecimento, sim, passa através de valorização salarial. Muito bem, agradeço o Cláudio Desbecel. Coronel Marcelo Speche, aí um minutinho, um pouco mais, para a gente fazer um encaminhamento, te agradecendo pela participação aqui no Democracia. O que esperar e
quais são as prioridades e que estará na mira, na ação da associação que tu estás presidindo. Eu que agradeço o convite, Camans, que eu acho que foi um debate extremamente produtivo. Espero que nós tenhamos um 2025 mais produtivo, mais alegre e com menos catástrofes, como nós tivemos, infelizmente, em 2024. A Associação dos Oficiais ela é uma entidade classista, mas ela não é entidade corporativa, que só pensa no benefício dos oficiais. Não, nós enxergamos a sociedade como um ente, como uma necessidade que nós temos de realizar a defesa do povo gaúcho, da população gaúcha, de todos os integrantes da segurança pública. Nós sabemos a importância que nós possuímos quando nós estamos numa mesa de negociação defendendo nossos interesses. E como bem disse o Desbecel, nós não estamos defendendo somente a nossa classe, nós estamos buscando o bem comum e nós estamos buscando uma melhora nas condições de vida de toda a população gaúcha. Então, esse é um caminho que nós vamos seguir buscando este ano. Esperamos que o governo também se sensibilize com relação a algumas pautas que nós possuímos dentro do governo a serem trabalhadas esse ano, especialmente também a nossa reposição salarial, a recomposição das perdas inflacionárias dos últimos anos e uma busca mais perene de acréscimo nos nossos quadros que possuem realmente uma lacuna significativa nas nossas graduações e nos nossos postos. E colocar sempre a Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros à disposição de toda a sociedade gaúcha. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Muito bem. Nós que agradecemos, Coronel Marcelo Speche, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Bombeiros Militares, aqui do Rio Grande do Sul. Agradecemos muito ao Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal. Então, Coronel Marcelo, Cláudio, agradeço a vocês e principalmente a todas as pessoas que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.